Muito boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Pedir a Ele a intuição, os bons pensamentos, para que possamos conduzir a reflexão dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Maravilha, bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo, né? Conversava com a irmã, né? Falei assim, ó, eu precisei, por motivos de causa, né? Reduzir a minha agenda, né? Então, mas aqui é um lugar que eu não abro mão, né? Sempre que estou convocado, eu venho pro Emmanuel, né? Porque é uma casa que a gente tem, é um grupo, né? Que a gente tem muito carinho, muito, né? Boas memórias, né? Com o nosso irmão Elias, com toda a história e benefícios que essa casa traz a Campo Grande, né? Que esse grupo gera a Campo Grande. Muitas vezes a gente não percebe, mas um centro espírita, tudo que ele realiza, ele constela, né? Ele tem um efeito borboleta, né? Então uma pessoa que vem, fica bem, fala, tem um centro espírita, nossa, você está tão bem, você melhorou, o que você fez? Não, eu fui no centro espírita, fui lá no centro... É mesmo, e aí vai virando aquela corrente, né? Quando uma pessoa melhora, uma pessoa fica bem, toda a sua família usufrui do benefício de ter uma pessoa saudável, uma pessoa bem com ela. Então, um centro espírita, ele tem um papel fundamental na construção de um mundo melhor. Assim como todas as instituições cristãs, né, tem também esse papel. Mas o centro espírita, ele tem um algo a mais, que é a conversa com os espíritos. Porque nós conversamos com os espíritos. E olha, muitas vezes o espírito, o que é o espírito? Ele é uma pessoa sem corpo. Tá? Então, às vezes a gente fantasia um pouco o que é o espírito é uma pessoa com sentimentos, com problemas, com questões. E quando ele chega no mundo espiritual, vamos se colocar no lugar dele, ter um exercício de empatia com os espíritos que estão no invisível, né? Você imagina como deve ser doloroso não ser lembrado, né? Não ser lembrado, sobretudo pelas pessoas que você se dedicou, que você amou e tudo mais, né? E quando você vê que as suas vitórias no mundo físico não tem uma certa ressonância lá do lado de lá, mas são as conquistas morais que realmente geram impacto, né? Então, os espíritos sofrem. Eles sofrem com a inadequação, né? Allan Kardec, os espíritos descreveram para Allan Kardec o processo da morte, como que é a desencarnação. Então ele disse lá que desencarnar é menos doloroso do que reencarnar, e que os espíritos, quando querem reencarnar, precisam reencarnar, eles não querem, ficam desesperados, né? Muitos espíritos reencarnam de forma compulsória, sabia? Eles são atraídos para um ambiente para reencarnar, né? A reencarnação é uma necessidade biológica, tá? Os espíritos, André Luiz fala muito sobre isso. É uma necessidade biológica. O perispírito, ele precisa passar pela matéria para a reconstrução das suas células espirituais. Tá? Então, dentro da natureza, a reencarnação é um processo natural. Então, e para reencarnar é um processo doloroso, porque veja, um exercício de empatia. Tá? Nós estamos aqui hoje, conversando no centro espírita. Aí vem o seu Geraldo, vamos pegar, o seu Geraldo aqui é um diretor, né? E é responsável pelo grupo. Ele falou assim, tem algum José aqui? Tem algum José entre nós aqui? Tem algum João? Algum Paulo? Alguma Maria? Maria tem que ter. Maria, ali. Aí te procura, Maria. Fala, Maria, estou com a sua ficha aqui e você precisa reencarnar. O que passa? O espírito, o que passa na cabeça do espírito? Eu vou ter que esquecer. Vou passar por um processo de esquecimento.
Começar tudo do zero. O perispírito, ele vai passar por um processo de redução, que alguns espíritos relatam ter uma certa dificuldade de adaptação nesse momento, né? Se Maria, você tiver merecimento, poderá ter um planejamento para você reencarnar. E aí você vai dizer assim: olha, eu posso escolher quem vai ser minha mãe? Posso escolher quem vai ser meu pai? Vocês estão vendo como que o negócio não é brinquedo? Né? Então reencarnar é um processo. Desencarnar também. Então o espírito chega no mundo espiritual, passa primeiramente por um processo de perturbação. O que é a perturbação? É a adaptação. Porque hoje você tem um corpo, o corpo tem peso, o corpo tem... Nós estamos vinculados ao corpo e a nossa mente espiritual está condicionada ao corpo. Você tira o corpo, fica a mente. E aí acontece o condicionamento, né? Então, dependendo do tipo da desencarnação, essa perturbação ela pode ser menor, maior, pode ser prolongada, pode ser rápida. Mas ela vai acontecer, né? E aí, passado esse estágio de perturbação, o espírito retoma a sua consciência, volta a ser você mesmo. Ser Maria, vai ser Maria, né? Maria desencarnada, lá no mundo espiritual. Ele falou: poxa, né? É bem isso aí, você desperta lá, e aí os medos, as dificuldades, as dúvidas, volta tudo, né? Alguns falam e pensam, alguns espíritos dizem, né, que, principalmente espíritas, quando desencarnam, que quando eles despertam no mundo espiritual, a primeira coisa que eles sentem, né, é uma pequena dor, uma pequena culpa moral, pequena, pode ser grande, isso aí depende, né, de como ele foi, mas do senso de tempo perdido. Então você acorda e fala: nossa senhora, passei, a encarnação foi tão rápida, né? Fiquei 90 anos lá, nem vi passar. Foi 90, foi 70, foi 50, foi 80, não sei. Mas a sensação é essa, de que foi muito rápido. E aí, o que eu aproveitei? Aí que vem. Tchan, 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 tchan. Aí que vem. Jesus falava assim, ó: segue os passos do mestre enquanto é dia. Aproveita a oportunidade, né? E aí, o tema que eu escolhi para desenvolver com vocês é sobre o perdão. Porque o perdão é um assunto que precisa ser falado, precisa ser conversado, sobretudo conosco, né, espíritas. Porque o espírita, ele é um cristão, são revelações dos espíritos, né, que a comunidade espírita, em sua maioria, são cristãos que em outras épocas falharam dentro do cristianismo. Falharam mesmo, usaram o cristianismo para um monte de coisa, menos viver, né? Então a gente se apaixonou pela ideia do Cristo, vimos a mensagem cristã, só que na hora de dar o testemunho, na hora que veio o leão, falou: não, pelo amor de Deus, não é isso não. Tá certo? Então o testemunho de fé do cristão, né, é a oportunidade que nós estamos tendo de viver um cristianismo primitivo, na sua mais pura essência. E uma das matérias desse cristianismo é o perdão. Essa é uma matéria essencial da cristandade. E se falarmos que o Espírito Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, ele fala nas suas obras que o Espiritismo é o cristianismo revivido. Então ele escreveu os livros lá escreveu os livros Paulo Estevão, né, qual outro? Me ajuda a lembrar. Paulo Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, Renúncia, que são livros são romances
que retratam a vida, como era a vida no tempo de Jesus. E depois que Jesus morreu, depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, né? Ele relata como que ficou, como é que eram as casas, como é que as pessoas se organizavam, né? Pra vocês terem uma ideia, os primeiros cristãos, eles eram chamados de feiticeiros. Eles faziam curas. E aquilo era uma loucura, né? Porque os mandantes, quem estavam no poder, né? Ali ficavam profundamente incomodados, porque tinha um grupo de pessoas muito humildes, sem escolaridade, sem escolarização, sem nenhum tipo de autoridade, que estavam praticando curas, que estavam socorrendo pessoas, que estavam ajudando, né? E detalhe, uma coisa que aconteceu lá no cristianismo, isso o Emmanuel conta, né? Que as pessoas de altas castas, tanto romanos quanto judeus, quando o calo apertava, levava nos médicos, por questões de doença, por exemplo, né? Iam nos médicos, iam nos doutores da lei, iam lá nos magos, eles buscavam socorro para tudo quanto é lado. Aí falou, bom, vamos lá na casa do caminho, lá onde estão os cristãos lá, que seguiam o Nazareno, que é aquele que foi crucificado lá, porque para eles era vergonha ir lá, naquele lugar. E aí eles levavam os filhos, né? Vocês lembram do caso, um caso muito famoso, né, que está no Evangelho, que é o centurião, que o centurião procurou Jesus. O que é um centurião? É um militar de alta patente, que ele tinha, né, mais de 100 homens ao seu comando. E aí ele procura Jesus, porque ele tinha um servo. O servo era uma pessoa que ele amava, que ele tinha muito carinho, muito afeto, que o ajudava nos serviços de casa, essa coisa toda, né? Vamos trazer para uma realidade de hoje, um funcionário, um colaborador, empregado, né? Que as nomenclaturas mudam, né? Então isso era o servo. E aí ele procura Jesus. Por quê? Porque já era conhecido que havia lá um cara humilde lá fazendo curas, né? E aí ele procura. E aí ele fala, tem meu servo lá, tal. A história vocês já devem estar lembrando, né? E aí Jesus fala, não, vamos lá fazer a cura. Ele falou, não, senhor, não precisa ir lá em casa. Uma palavra sua já pode curar ele. E aí Jesus virou e falou assim, nossa, nem em Jerusalém eu vi uma fé igual a sua, né? E no mesmo instante o servo foi curado. Isso é o que? Intercessão. Intercessão. Quando a pessoa vem no centro para a gente fazer o socorro, nós somos intercedores, porque quem cura é Jesus, são os espíritos superiores. Nós intercedemos, né? E aí vem a prece do justo, né? Porque nós precisamos ter justiça em nós, para que alcance o efeito buscado. Mas sobre o perdão, eu queria dizer para vocês, apresentar para vocês 5 passos para o perdão. Porque a gente ouve muito falar de perdão, mas ninguém explica direito como que é esse negócio de perdão, né? Aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, 5 pequenos passos para o perdão. Primeiro passo, que é o perdão? O que é o perdão para vocês? Como é que se dá isso aí? Libertação? Já temos um caminho, né? O perdão liberta, né? Mas como é o perdão? Olha, o primeiro passo para se fazer o perdão é ter uma visão correta do que é o perdão. Porque se você não tiver uma visão correta do que é o perdão, você vai ficar rodando e não vai realizar, não vai chegar na libertação, tá? Tem muita gente que acha que perdoar é esquecer o fato, né? A gente ouve muito falar, não, esquece isso, deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá, esquece. Aí você vira para a pessoa e fala, não, é fácil falar, né? Não foi com você. É fácil falar, não foi com você, pô. Não é você que perdeu o marido, não é você que perdeu o dinheiro, não é você que, né?
Não é você que foi ofendido, então é fácil falar, né? Esquece. Não, perdão não tem a ver com esquecimento. Tá? Perdão, uma boa definição para o perdão é um processo de cura interior. Perdão é um processo de cura interior que transforma a dor da mágoa em liberdade emocional, libertação. Tá? Então, perdão é um processo terapêutico. Vou repetir, o perdão é um processo terapêutico. Então, que tem o objetivo de curar essa dor que a gente carrega. O espírita, ele geralmente são pessoas muito magoadas, né? A gente, na nossa experiência de vida, né, a gente vê os espíritas estão no trabalho de superação, vem para o centro espírita, né, e carregam, né, mágoas, né, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, né, e aí eles sufocam as suas mágoas no trabalho do bem. Isso já é positivo, isso é bom, mas a gente tem que achar um espaço para tratar essa mágoa, tá? Porque senão nós fazemos o bem para os outros, mas o bem para você ficou para trás. E só dependia da gente, né? Aí chega no mundo espiritual, né? E desperta lá. Nossa, fiz tanta caridade, ajudei tanta gente. Por que eu estou sentindo essa dor? Mais ou menos por aí. Então o perdão, pessoal, é um processo terapêutico para curar as dores da mágoa. Bom, um segundo passo seria compreender a reação. Que reação? Veja, a gente precisa entender que a ofensa, ela não é uma ação, é uma reação. A ofensa, ela é uma reação. Tá? Muitas vezes um fato acontece e esse fato gera a dor que nós chamamos de ofensa. Tá? Então a ofensa ela vai estar sempre num processo reativo nosso, né? Então, e geralmente isso se dá quando algum interesse pessoal nosso foi frustrado. E aí é um processo de coragem, tá? Você tem que ter coragem para assumir o seu BO. Tem que ter coragem. Olha, qual foi? Você tem que responder para você mesmo. Estou magoado, fui ofendido. Meu patrão, vou dar alguns exemplos. Meu patrão me mandou embora. Me chamou, me deu aviso prévio. Estou despedido, vou embora. E aí a gente fica bravo, né? Fica revoltado. Vou colocar a empresa no pau, vou processar todo mundo, né? Tá certo. E leva aquela mágoa, aquela dor contigo. Aí, uma pessoa que vai buscar a cura, ele vai tentar responder, olha, qual é o interesse pessoal que foi frustrado aqui? Qual é? Né? Para muitos, olha, é o trabalho, né? É o trabalho, é o que eu tenho que fazer, eu preciso desse trabalho e tal. Mas é algo além. Pode ter certeza que tem algo mais para dentro aí, que você não está vendo. Por exemplo, você precisa ser útil para essa empresa, você precisa ser necessário para essa empresa, porque senão ele não teria te mandado embora. Ele não vai com a minha cara. Pode ser também. Mas se você estivesse gerando dividendos, se você tivesse dividendos não, estivesse gerando riqueza para essa empresa, ele não ia te mandar embora, mesmo que ele não fosse sua cara. Eu não gosto desse funcionário, mas ele é bom, né? Eu precisei que ele aprendesse um novo idioma, ele aprendeu. Ele se esforçou, ele demonstrou esforço, demonstrou força. E aí? Comodismo. É o comodismo que a gente muitas vezes leva. E a gente não tem coragem para encarar o nosso próprio comodismo, né? Porque é sempre o outro que é o culpado, e não nós. Então, olhar para isso e entender qual foi o interesse pessoal que foi frustrado.
tá? Falar de convivência no centro espírita. No centro espírita, a maior parte, muitas pessoas estão no meio religioso por uma questão de compensação, né? Por uma questão de percepção. Me fugiu a palavra aqui, tá? Aceitação. A pessoa quer ser aceita pelo grupo e a pessoa busca a aprovação dos outros. Pessoas que estão à procura de aprovação dos outros geralmente ficam melindradas com muita facilidade. É muito fácil, porque se você não atinge o que você veio buscar, logo você perde a motivação de estar ali. Olha o seu Vanderlei ali, meu queridão. Então a pessoa perde a motivação. E detalhe curioso, porque isso eu estou falando de cadeira, tá? Na minha experiência. Tá, obrigado. Deixa eu... Falo isso por experiência própria, porque em determinado momento da minha vida, eu descobri que eu era uma pessoa que precisava de buscava muita aprovação, né? E uma coisa curiosa é que quando você recebe aprovação, o negócio fica sem graça. Já viu aquela pessoa que chega no centro assim, cheia de ideias, cheia de vamos fazer, vamos arrebentar, vamos realizar e tal, e aquela coisa toda, né? Aí o presidente do centro fala assim, não, calma, vamos fazer, calma. Aí a pessoa, não, vou embora aqui, vou procurar um centro forte, porque aqui, né? Então é isso. Às vezes a nossa necessidade de aprovação está falando muito alto. É você que está buscando aprovação, né? Existe um grau de saúde em buscar aprovação. Todos nós precisamos de aprovação. Isso é normal, mas corremos o risco de nos viciarmos na aprovação. E aí acontece um processo chamado vício de prestígio. A pessoa precisa ser prestigiada, né? Bom, então vai se ofender com muita facilidade. Porque quando alguém for conversar com ela, fala assim, meu irmão, segura um pouquinho aí, vem para cá, desce um pouco, a pessoa fica ofendida, né? Bom, você percebeu que você tem isso, necessidade de aprovação? Então agora nós vamos para o terceiro passo, que é renovação de atitude, mudança, né? Olha, eu descobri que eu tenho necessidade de aprovação, eu vou buscar o quê? Ler sobre isso. Eu preciso ler sobre isso. Foi o que eu fui fazer, fui buscar. Eu descobri, por exemplo, que uma pessoa que tem sede de aprovação dos outros, dificilmente ele vai ser um bom pai. Porque ele não vai saber falar não para o filho, porque ele vai precisar da aprovação do filho. Eu não vou chamar a atenção do meu filho, porque senão meu filho vai ficar bravo comigo, vai virar cara comigo, né? Meu pai brigava comigo. Um dia meu pai falou, eu não preciso da sua aprovação, eu preciso da sua obediência. Eu não farei isso com meu filho. O que ele educa? Ele deseduca o filho, né? Porque ele está sendo um pai ou mãe frágil. Precisa ter energia na educação, firmeza de propósito na educação dos filhos, né? Então, vai estudar o seu assunto. Se o seu assunto é necessidade de aprovação, vai estudar. Se for melindre, vai estudar. Que aí vai chegar um ponto, aí nós vamos para o quarto passo, né? Que é habilitar novos comportamentos. Você estudou o que você precisa mudar? Foi atrás, pesquisou, perguntou para os palestrantes, perguntou para os espíritos, foi atrás, do seu jeito, tá? Alguns até buscam a terapia, viu? Alguns casos precisam de terapia mesmo, psicológica, né? De ajuda psicológica, para entender aquele processo, né? Você vai habilitar novos comportamentos. Só que para habilitar novos comportamentos, você precisa de disciplina. Disciplina. Tá? Eu preciso emagrecer. Preciso perder 5 quilos. O que eu tenho que fazer? Pilates? Quem falou Pilates?
Acordar cedo, 5 horas da manhã, fazer uma caminhada. Eu preciso rever a minha dieta. E se eu preciso ser firme. Tem que ser firme, gente. Tem que ser firme. Não adianta você começar um negócio e daqui parou. Eu vou para academia. Gente, o que tem de pessoas idosas frequentando a academia, né? As pessoas estão se conscientizando. E nós? Vamos esperar desencarnar, chega no mundo espiritual, né, Maria? Chega lá no mundo espiritual. Ô, Maria, como é que você olha a situação que você ficou, né? Bom, feito esses 4 passos, né? Vou repetir. Ter uma visão correta do que é o perdão, compreender o que está te ofendendo, entender o que é capaz de te ofender, é porque tem algo dentro de você que precisa ser resolvido, tá? Renovação de atitudes, habilitar novos comportamentos e, por fim, encontrar uma gratidão real. Porque gratidão, gente, todo mundo que é engraçado hoje em dia, né? Que gratidão é isso aqui, ó. Gratidão, gratidão, gratidão. No grupo do WhatsApp, bom dia, pessoal, gratidão. Já vem a mãozinha, gratidão. Alguém posta um negócio, gratidão. Posta um vídeo engraçado, gratidão. Isso não é gratidão, tá? Isso é gesto só. Porque a gratidão é uma compreensão do que você aprendeu. A gratidão é uma compreensão de tudo que você viveu. E agora você entende o valor de ter passado por isso. Isso é gratidão. Esse divórcio, passado esse divórcio, passado as lutas que esse divórcio trouxe, eu vou olhar e vou entender quanto eu melhorei com essa experiência. E aí sim acontece a gratidão real. Essa ofensa, essa empresa que acabou, esse amigo que não é mais tão amigo assim, que eu percebi, ter vivido essa experiência me trouxe onde eu estou. Por isso eu sou efetivamente grato a Deus. Então gratidão é isso. Gratidão é o resultado de uma experiência. Não é apenas um gesto que as pessoas fazem, né? Então, para ser politicamente correto, né? Olha, digam muito obrigado. Seja educado, muito obrigado. Mas grato eu ainda não sou, porque a experiência nem começou direito. Como é que eu vou ser grato se eu ainda não tenho a sensação da gratidão, né? Da experiência. Então, gratidão real, gente. Aí você vai olhar e vai entender. E aí vai chegar um determinado momento que nada vai te ofender. Nada. Nada. Para finalizar, né? Que meu filho outro dia chegou em casa e falou para mim assim, chegou muito bravo em casa, né? Eu falei, o que foi? Pai, me chamaram de um negócio. Me conta, que negócio que te chamaram? Ele me chamou de lado. Ó, pai, me chamaram de... Aí eu... É por isso que você está bravo. Eu chorando, os olhos cheios de lágrimas, né? Revoltado, né? Aí eu falei, vai lá, toma um banho e vem aqui, vamos conversar. Aí tomou banho e tal. Aí veio, passou perfume, sentou ali. E aí, pai? Eu falei assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Você me responda com sinceridade. Tá. Esse que te chamaram, você é isso aí? Aí ele, não! Então por que você tá bravo? Aí ele, é mesmo, o senhor tem razão. Então, minha gente, é isso. A gente precisa criar em nós essa defesa espiritual, que só é possível com amor, com valor e muito autoconhecimento. Bom, muito obrigado e um bom trabalho para todos vocês.